Salve Maria! Mais um dia de formação, graças a Deus, né? Peçamos o Espírito Santo que venha nos iluminar, né? Que venha abrir as nossas mentes, nos dar o dom da inteligência e da sabedoria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Luís Maria de Montfort, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Hoje nós iremos meditar com São Francisco de Sales e também algum trecho, né? Um artigo, 2 parágrafos do Tratado da Verdadeira Devoção. O que São Francisco de Sales vem nos ensinar? Ele nos diz assim: se alguém quer vir atrás de mim, diz nosso Senhor, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz significa receber e sofrer todas as nossas penas, contradições, aflições e mortificações que nesta vida nos acontecem, sem exceção alguma, com uma inteira submissão e indiferença. Imolemos muitas vezes o nosso coração do nosso amor de Jesus Cristo sobre o próprio altar da cruz, onde ele imolou o seu amor pelo nosso. A cruz é a porta real para entrar no templo da santidade. Aquele que a busca fora daí não a encontra. As melhores cruzes são as mais pesadas, e as mais pesadas são as que mais incomodam a parte inferior da alma. Então, São Francisco de Sales, né? Ele vem nos dizer que tomar a sua cruz significa, né, sofrer todas as provações, todas as contradições na nossa vida, todas as aflições, as preocupações, as enfermidades, enfim, todas as nossas cruzes com submissão, aceitando, né, que as cruzes, elas sobrevêm a todos nós, como diz a palavra de Deus, no mundo tereis, o próprio Jesus, né, que na palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, tomar a cruz significa isso, receber as cruzes da nossa vida com submissão e indiferença. Que essas cruzes, elas sirvam para entregarmos como sacrifício ao Senhor, como forma de mortificação. São Francisco nos diz também que a cruz é uma porta real para entrar no templo da santidade. É o caminho que nos leva à santidade, é a cruz, meus irmãos. Não há glória sem a cruz, nós já ouvimos isso tantas vezes. Jesus, para que ele pudesse cumprir toda a sua missão aqui na terra, ele teve que passar por uma via de cruz, né? Pela via crucis, um caminho de dor e sofrimento até chegar no Calvário. A cruz, ela é para nós uma porta de santidade. Após passar por vários caminhos de provação, nós receberemos então a glória de Deus, nós receberemos o céu, né? A coroa da vida eterna. Que aquele que busca a santidade fora da cruz não vai encontrá-la. A santidade só pode ser encontrada por um caminho de cruzes, né? De sofrimentos e dores. Foi assim com Jesus, assim também será conosco. Mas nós temos Jesus, né? Que nos ajuda a levar essa cruz, e também a Santíssima Virgem Maria, que com a intercessão dela podemos carregar as nossas cruzes. E isso São Luís Maria de Montfort nos ensina muito bem no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4, também nos diz assim: considerai que é uma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Sim, meus irmãos, produz a paciência, produz a constância, né? Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Quem é perfeito, íntegro, justo, sem fraqueza nenhuma? Os santos.
Então aqui a palavra de Deus confirma, né, que para chegarmos à santidade precisamos passar pela cruz. E passar com dignidade, com amor, com fé, com esperança, com força, a fortaleza do Espírito Santo. E São Francisco de Sales ainda nos ensina que as cruzes que encontramos pelas ruas são excelentes, e ainda mais as que encontramos em casa. E quanto mais importunas, melhores. Né? Humilhai-vos e recebei com alegria as que vos impuseram contra a vossa vontade. O cumprimento da cruz aumenta muito o seu preço. Sede fiéis até a morte e tereis a coroa da glória. Né? Então, São Francisco de Sales nos ensina que aquelas cruzes que nós encontramos na rua são excelentes, né? No nosso trabalho, na nossa vida social, entre os nossos amigos, na nossa vida de comunidade, né? São excelentes essas cruzes para a nossa santidade. Agora, as que encontramos em casa são melhores ainda. Então, aquelas pessoas que no nosso convívio da nossa casa, os nossos familiares, que às vezes são difíceis, às vezes são assim uma cruz pesada para nós, né? Aquela mulher que casou com um marido alcoólatra, que cruz pesada carrega, aquele filho desobediente, né? Aquele filho perdido nas drogas, são tantas, são inúmeras cruzes que nós encontramos dentro da nossa própria casa. São Francisco nos ensina, né, que essas então são muito melhores, são melhores do que aquelas que nós encontramos na rua, são as que nós encontramos dentro de casa. Tantas vezes a nossa necessidade financeira, né? A nossa dificuldade financeira, uma conta bancária que você nunca consegue sair do vermelho. Também tem aqueles que nem conta no banco tem, que o dinheiro não é suficiente. Sede fiéis até a morte e tereis a coroa da glória. Recebamos com amor as cruzes que não escolhemos e que Deus nos deu. Bendigamo-las, amemo-las. Estão todas perfumadas com a excelência do lugar de onde vêm. Onde houver menos escolha, há mais agrado de Deus. Que recebamos as nossas cruzes que não escolhemos, mas que Deus nos deu. Deus permitiu que passássemos por ela, né? E muitas vezes até Deus nos deu mesmo. Talvez provando a nossa fé, né? Provando o nosso coração, como fez com Jó. O Senhor, Ele permitiu que Jó fosse tentado, que Jó fosse provado, né? E Jó foi firme na sua fé, que sejamos também nós, provados na nossa fé, que possamos bendizer as nossas cruzes que foram impostas sobre nós, que foram colocadas no nosso caminho, porque elas estão todas perfumadas do lugar de onde elas vieram, né? De Deus, porque nada acontece na nossa vida que Deus não permita. E às vezes nós não escolhemos passar por aquilo, mas as nossas escolhas não são melhores do que as escolhas de Deus para a nossa vida. Deixemos que Deus escolha, né, o nosso caminho. Deixemos que Deus escolha a vida que nós devemos ter. Tenhamos confiança. Onde houver menos escolha, mais agrado de Deus. Se queremos agradar mais ao coração de Deus, né, em detrimento às coisas do mundo, que nós amemos as nossas cruzes, né? Que nós aceitemos as escolhas de Deus para a nossa vida. O que Deus escolhe para nós é muito melhor do que aquilo que nós mesmos escolhemos, né? E quantas vezes, rejeitando aquela cruz, nós então perdemos a chance da santificação, perdemos a oportunidade de ver a coroa da glória, né? Quantas vezes, quantas pessoas desistem da vida, né? Quantos irmãos nossos não aceitam a vida que levam e são revoltados. E aí começam a praticar pecados e mais pecados, indo contra a vontade de Deus, desagradando ao Senhor, né? O Salmo 66, versículo 10 a 12, nos diz assim: Pois vós nos provastes, ó Deus, purificaste-nos como se faz com a prata. Deixastes-nos cair no laço, carga pesada pusestes em nossas costas. Submeteste-nos ao jugo dos homens. Passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos deste alívio.
Então, o Senhor que nos prova, né? No final, Ele nos dá alívio. É preciso passar pela cruz com paciência e resignação. Eu me lembro uma música de quando eu era solteira, né? Até a minha sobrinha cantou para nós esta música no nosso casamento, que dizia assim: sou grata, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixar-te agir. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle todo o meu ser. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixar-te agir. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle todo o meu ser. E quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a sua voz assim eu deixo de ouvir. Então, tantas vezes, nós não deixamos que o Espírito de Deus haja em nós, e assim deixamos de ouvir a voz do Senhor, e assim as graças deixamos também de receber. É preciso, meus irmãos, ter paciência, assim como a Virgem Maria, que é mais uma virtude que Nossa Senhora nos ensina, que é a paciência heróica, a paciência diante das cruzes, né? Nossa Senhora, ela passou por muitos momentos estressantes de provação, de incômodo e de dor, durante toda a sua vida, mas suportou tudo com paciência. Sua tolerância era admirável. Nunca se revoltou contra os acontecimentos, nem mesmo quando viu o próprio filho na cruz. Sabia que era tudo vontade de Deus e meditava tudo isso em seu coração. Maria, nossa mãe, teve sempre paciência, sabendo aguardar em paz aquilo que ainda não se tenha obtido, acreditando que iria conseguir pela espera em Deus. Também nós, quando nós não conseguimos alguma coisa que nós pedimos, né? Ou algum auxílio em alguma tribulação e sofrimento e dor que passamos, né? Que tenhamos paciência, acreditamos que iremos conseguir, né? Pela espera em Deus. O Senhor há de nos dar a vitória. Então, imitando a virtude de Nossa Senhora, é preciso ter paciência, é não perder a calma, manter a serenidade e o controle emocional. Além disso, é saber suportar, como Maria, os dessabores e contrariedades do dia a dia. Saber suportar com paciência nossas próprias cruzes. Devemos saber ouvir as pessoas com calma, atenção, sem pressa, exercitando assim a virtude da caridade. Fazer um esforço para nos calarmos frente àquelas situações mais irritantes e estressantes. Quando houver um momento de impaciência, o que podemos fazer, meus irmãos? Podemos fazer uma oração, rezar uma oração, como por exemplo um Pai Nosso, buscando se acalmar, para depois tentar resolver aquele conflito, né? Devemos nos propor firmemente, não nos queixarmos da saúde, do calor ou do frio, do abafamento no autocarro lotado, do tempo que levamos, às vezes sem comer nada. Ofereçamos tudo a Deus como sacrifício, né? Como prova de amor e de paciência. Temos que renunciar frases típicas que são ditas pelos impacientes. Você sempre faz isso. De novo, mulher, já é a terceira vez que você faz. Puxa vida, outra vez? Eu já estou cansado, eu não aguento mais. Tá difícil, né? Estou farto disso. Fugir da ira também, se calando ou rezando nesses momentos. A ira, meus irmãos, é um perigo. Quem se deixa levar pela ira pode chegar a um momento incontrolável. Já soube de pessoas que, por se deixar levar pela ira, cometeu até assassinatos.
né? Pecados mortais terríveis por causa da ira. A ira é um perigo, ela é uma arma na mão do inimigo contra nós. Então, não se deixar levar pela ira. Sempre buscar nesses momentos de grande raiva, de grande ira, de grande irritação, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda, né? A oração de São Miguel Arcanjo. A paciência se opõe à ira. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, né? Aprendemos em Romanos 5, capítulo 3 a 4. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Lemos em Mateus capítulo 5, versículo 22. São Luís Maria de Montfort, ele nos mostra que Maria nos ajuda a levar as cruzes com mais facilidade. Vamos ler o tratado no parágrafo 153 e 154. Mas então, de onde vem, dir-me-á algum fiel servo de Maria, que os servos fiéis desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que outros que dela não são tão devotos? Então alguém pergunta isso, né? E São Luís, no parágrafo 154, responde: é bem verdade que os irmãos fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos. Por isso são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. Então, ser um servo de Maria, um escravo de Maria, né, para chegar a Jesus, meus irmãos, certamente haveremos de passar pelas cruzes. Mas São Luís continua: mas sustento que são também os servos de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas, ou as faria cair, não os detém nenhuma só vez e fá-los avançar. É lógico, né? Porque aquele que busca um caminho de santidade é provado, é tentado. Quem não está buscando um caminho de santidade, talvez não tenha tantas provações, né? Porque busca atalhos, né? E os atalhos são mais fáceis, porque o caminho do céu, né? A porta direita, ele é mais estreito, tem mais pedregulhos, é um caminho mais difícil, o caminho da santidade. Continuando, é que esta mãe, toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo, adoça todas essas cruzes que lhes prepara, no mel da sua doçura materna e na unção do puro amor. Deste modo, eles recebem-nas alegremente, como nozes cobertas de açúcar, ainda que em si sejam muito amargas. Então, os servos de Maria, né, recebe pela unção do Espírito Santo uma força de achar docilidade na cruz, de viver com amor aquele sofrimento e aquela dor. Uma pessoa que deseja ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, consequentemente, há de sofrer perseguição e levar todos os dias a sua cruz. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Julgo que tal pessoa nunca levará grandes cruzes ou não as levará alegremente, nem até o fim sem possuir uma terna devoção à Santíssima Virgem Maria, que é a doçura das cruzes. Então, ele diz aqui que uma pessoa nunca conseguirá levar tão bem até o final uma pesada cruz se ela não for devota da Santíssima Virgem Maria. Só os que são devotos da Santíssima Virgem conseguem carregar com doçura as cruzes. A diferença é que uns carregam as cruzes com amargura
Mas os devotos da Virgem Maria, não. Eles a levam, né, com doçura. Do mesmo modo, ninguém poderá comer, sem se fazer grande violência, que não será muito duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas em açúcar. Então, meus irmãos, que essa mãe dulcíssima, né, que é a Virgem Maria, nos ajude a carregar as nossas cruzes com amor, com submissão, com indiferença, com humildade, com aceitação, com resignação. Que nós sejamos capazes de amar as nossas provações, os nossos sofrimentos, sabendo que tudo resultará na glória eterna, na ressurreição junto com Cristo, né? Na contemplação da face daquele que nós tanto amamos, daquele que nós desejamos um dia encontrar no céu, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso amado, né? Aquele que se entregou por nós também na cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima formação. Até amanhã.